Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 38. Pregações. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o Mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. E como é importante essa reflexão de Emmanuel neste momento, porque nós percebemos que há muitas pessoas que falam de Jesus, há muitas pessoas que falam do bem, há muitos que falam da conduta correta a ser adotada na humanidade, mas quão poucos verdadeiramente colocam em prática aquilo que falam. E nós percebemos isso no meio político, no meio religioso, nos nossos lares. Quantos pais, quantas mães orientam adequadamente os seus filhos quanto ao que devem fazer, mas, na prática, não são exemplos daquilo que falam para os seus filhos. E Jesus, enquanto ele falava, ele praticava. Enquanto ele pregava, enquanto ele orientava, ele era o exemplo vivo de tudo aquilo que ele dizia. E assim nós precisamos agir, porque em verdade a palavra orienta, a palavra instrui, mas a palavra não transforma. O que verdadeiramente transforma e arrasta multidões é o exemplo. Portanto, nós precisamos ter um pouco mais de cuidado com aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. É necessário nós conciliarmos as coisas. Nós não podemos ter duas facetas, uma quando falamos e uma quando agimos. Quantos espíritas, se fossem vistos e analisados no seu cotidiano, seriam desmoralizados, porque enquanto se encontram nos templos, no centro espírita, conseguem vestir uma máscara de doçura, de sorriso, de afabilidade, de amor. Mas no seu dia a dia são pessoas diferentes, muitas vezes verdadeiros déspotas em seus lares. E é exatamente essa postura que nós precisamos combater. Nós viemos para vivenciar, exemplificar o Evangelho. Nós precisamos mudar não apenas a nossa mente ou aquilo que nós falamos, mas aquilo que pensamos, aquilo que vibramos e aquilo que fazemos. E continua Emmanuel na sua assertiva, nos dizendo: exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz,
Por pregação, portanto, o Mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. E nós? Será que nós estamos dispostos a fazer os sacrifícios que a vida nos impõe para que nós possamos aliar palavras, pregações e atitudes? Será que nós somos como essas pessoas que pregam, mas nas nossas atividades diárias agimos completamente diferente? O que as pessoas diriam se nos vissem no nosso dia a dia? Diriam que nós realmente somos verdadeiros cristãos? Ou diriam, na verdade, que nós queremos parecer aquilo que realmente ainda não somos? E vejam, nós não estamos aqui dizendo que não é útil a pregação, a dissertação moldada no bem. Claro que é. Se nós já conseguimos pelo menos falar e dizer do que é bom, daquilo que nós devemos fazer, isso já é com certeza algo positivo, porque há muitos que falam do mal, que pregam o mal, que pregam a desunião. Se nós já estamos numa dissertação positiva, que bom! Isso já é um grande passo para cada um de nós. Nós não devemos deixar de falar, deixar de pregar, deixar de nos posicionarmos de forma positiva, porque ainda não conseguimos exemplificar na nossa totalidade. Não é isso. Mas é importante que nós estejamos vigilantes, conscientes dessa necessidade de nos esforçarmos todos os dias um pouquinho mais para tornarmos realidade em nossas vidas aquilo que falamos. Então, o objetivo não é deixarmos de falar, deixarmos de pregar, deixarmos de passar a mensagem positiva, evangélica, de união, de paz, de amor ao mundo, mas começarmos a trabalhar um pouquinho mais os nossos corações para que essa palavra seja bem conduzida para o nosso interior, bem conduzida com palavras, pensamentos e ações, para que verdadeiramente o nosso discurso renove a nossa vida, para que nós consigamos fazer deste discurso uma verdade, que o amor não esteja apenas em nossos lábios, mas que o amor esteja em nossas vidas. E finalizando, Emmanuel nos diz: enviando-nos divino ensinamento nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário, significando o quê? Que Jesus era o mesmo, simples, verdadeiro, único em todos os momentos, inclusive na hora suprema do Calvário. Ele ali era ele verdadeiramente, sem costuras, sem ajustes, sem máscaras. Ele era Jesus, nosso mestre, nosso guia, puro e verdadeiro em tudo que falava, em tudo que pensava, em tudo que fazia. Com este exemplo, nós devemos pautar a nossa vida, todos os dias procurando realmente seguir o exemplo do nosso Mestre Jesus, pregando e vivenciando o Evangelho, ontem, hoje e sempre.